Boa tarde a todos. Abordaremos o problema do corte unidimensional, trabalho da disciplina em Tópicos de Inteligência Artificial do professor Marcos Manzano Furlan. Eu sou Luan Jardim Moraes, juntamente com Matheus Santos Ribeiro, Beatriz Vendrame, Gabriel Rocha e Pedro Henrique, falaremos um pouco sobre o problema do corte unidimensional. O problema do corte unidimensional consiste em decidir sobre a maneira de se cortar um conjunto de peças com demandas pré-estabelecidas, a partir de uma placa padrão, com a finalidade de minimizar custo, tempo, perda de material envolvidos no processo de fabricação ou uma combinação desses. Os itens são dispostos no objeto para a realização de cortes ao longo da produção, e essa disposição dos itens dá-se o nome de padrão de corte. Para solucionar um problema de corte, necessita-se de padrões de corte e da frequência de padrões, ou seja, a quantidade de vezes que esses padrões serão executados. Aqui nós podemos ver, temos uma peça L de tamanho, do tamanho que ela veio já. Temos os itens que serão os que devem ser cortados e os cortes. Então no corte unidimensional nós teremos que ter um padrão pré-estabelecido, seja pela empresa, seja pela indústria, seja pela gente mesmo, no caso do algoritmo que a gente está fazendo. E esses itens deverão ser cortados e encaixados nesse padrão. Então, o corte unidimensional vem a fim de otimizar isso, fazer com que todos os cortes se encaixem perfeitamente e não sobre nem falte, para você não ter perda de material. Então, nós precisamos tamanho da peça, tamanho dos itens, demanda de cada item e o padrão de corte que deve ser estabelecido, para a gente otimizar certinho e não ter perda de material. Bom, aqui está nosso algoritmo. Ele foi feito em Python. Aqui estamos em um site que tem um Python na própria interface web. É, então, o padrão gerado, nós predefinimos ele, então ele já está pré-definido por nós mesmos. Aqui, o padrão funciona. Nós temos 27 padrões com os 50 itens. E ele funciona onde cada um ele contém a quantidade de itens que serão cortados. Então, por exemplo, no primeiro padrão, ele vai cortar um, um item, um, dois itens do penúltimo item e três do último. Esses valores eles têm que serem menores ou iguais ao tamanho da peça. Então eles têm que ser equivalente a 10.000. Menor ou igual a 10.000. Não pode ultrapassar e tem que respeitar a demanda. Aqui nós temos a quantidade de padrões que nós criamos, que é 27. Eu posso aumentar aqui ou diminuir. O tamanho dos itens que serão cortados e a demanda de cada item. O fitness, o tamanho da população. Nós temos uma seleção elitista, onde eu posso setar aqui a quantidade de indivíduos que eu quero selecionar para a próxima geração. E eles são selecionados pelo valor do fitness. Aqui nós definimos a quantidade de iterações que nós queremos que o código realize, eu posso alterar isso também. A geração do indivíduo, ele é gerado com os padrões aleatoriamente. Então, ele vai selecionar algum padrão aleatoriamente e vai começar a ser gerado respeitando a demanda dos itens. Ele vai calcular o fitness e o cruzamento dele ele vai ser intercalando entre os indivíduos do pai e da mãe e vai formar um novo indivíduo. Então é isso. Vou dar um room aqui. Então ele vai gerar a primeira iteração.
aqui, como nós setamos população tamanho 20, então ele gerou 20 indivíduos. E setamos 13 iterações. 13 iterações. Então ele vai gerar 3 iterações com 20 indivíduos. E aqui ele mostra o fitness, a quantidade de barras que foram necessárias para serem utilizadas, e a quantidade de barras ela é informada da melhor para pior. Então sempre o indivíduo 1 vai ser o melhor indivíduo de cada iteração. Aqui, se eu quiser mudar a quantidade de indivíduos para a próxima, por exemplo, para 5, e a iterações para 2. Aí, nessa iteração, vemos que a quantidade de barras foi menor do que utilizando a seleção elitista de 2 indivíduos. Aqui ele já conseguiu dar 1.399, na outra era 1.402, se não me engano. Esse é um algoritmo que tenta resolver um problema de corte unidimensional utilizando métodos de algoritmo genético, onde temos cruzamento, seleção e fitness dos indivíduos para uma população.